Segunda-feira, dia 1º de março de 2021, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E para homenagear essa data especial, vou falar aqui sobre uma amiga evolutiva que apresentou um verbete muito importante ontem no tertuliário. A nossa amiga hiperevoluída e psiquiatra Adriana Chalita apresentou um verbete sobre parapsiquiatria. Então, o título desse vídeo será Compreenda a Parapsiquiatria. Recentemente eu tinha feito um vídeo que os psiquiatras do futuro estudarão o paradigma consciencial. Então é porque toda pessoa que se dedica à psiquiatria e tem como se diz, tem quando a pessoa se forma lá o médico, o juramento de Hipócrates. Então aquelas pessoas que são mais humanizadas ainda e querem fazer o melhor para seus pacientes, elas precisam desenvolver os estudos no paradigma consciencial e transformarão os pacientes em evolucientes. Então, o diferencial da parapsiquiatria é esse. Começa por aí. Os pacientes viram evolucientes. Eles não vão ficar passivos lá, como o nome fala, só recebendo medicação. Eles vão interagir de forma mais ampla com o profissional parapsiquiatra, digamos assim. O profissional da psiquiatria que já admite o paradigma consciencial. Já tem capacidade de analisar não só as disfunções no cérebro físico, mas as interferências extrafísicas que ocorrem de consciências extrafísicas também adoecidas. Então é um diferencial. Esse verbete é histórico porque coloca ali o espectro do paradiagnóstico, ou seja, é possível você diagnosticar além do corpo físico, porque os psiquiatras convencionais ficam apenas no corpo físico e até interpretam erroneamente quem vai além de forma paracientífica como pessoas que estão delirando. Então não é bem assim. Existem pessoas sérias hoje em dia, além da Adriana Chalita, tem outros profissionais da psiquiatria que estudam o paradigma consciencial. Então o meu vídeo tem razão de ser, o que eu acabei de fazer e postar no outro canal sobre psiquiatria do futuro. Então a psiquiatria do futuro é a parapsiquiatria. As pessoas entenderão a consciência, a alma, o espírito de forma mais aprofundada, que nós funcionamos com 4 corpos de manifestação, não apenas esse corpo físico. Então poderemos fazer mais para anamneses, ou seja, investigar a pessoa além da anamnese fisiológica. Poderemos adentrar na parafisiologia de qualquer consciência intrafísica, de qualquer alma encarnada, então de qualquer espírito materializado. Então é um diferencial que deixa os profissionais que estão mais abertos, né, os profissionais que estão formando nessa área aí, provavelmente os que ressomaram, renasceram, reencarnaram a partir de 1990, porque antes disso renasceram, ressomaram e reencarnaram poucos intermissivistas, índigos, cristais. Na minha opinião, índigos e cristais é uma espécie de eufemismo para o termo intermissivista, ou seja, aquelas consciências mais evoluídas que estão visando o bem maior do ser humano, não apenas ganhar dinheiro com a medicina. Esse é o diferencial dessas consciências intrafísicas, índigos, cristais, intermissivistas. Então fica aí para as pessoas entenderem a parapsiquiatria. A parapsiquiatria investiga a consciência intrafísica, a alma encarnada, o espírito materializado de forma mais ampliada. Para vocês terem uma ideia, a própria Adriana Chalita, eu colocarei alguns trechos aqui após o meu vídeo, ela fez uma descrição muito interessante lá no verbete. Ela fez um relato que ela, ao ter consultado, ao estar com um paciente esquizofrênico, ela conseguiu absorver as energias dele e entendeu o quão o universo intraconsciencial dele era caótico. Ela pôde sentir aquele caos intraconsciencial dele porque ela absorveu as energias, ela fez uma assimilação das energias do camarada. Isso já aconteceu comigo 2 vezes, ajudando 2 pessoas pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu consegui fazer essa assimilação e pude perceber o nível energético bem atribulado, o nível intraconsciencial bem alterado de 2 consciências, um rapaz e uma moça, ambos do interior de São Paulo, que sofrem de esquizofrenia. Então isso é um
esse verbete ficou marcado por causa disso. É um verbete histórico porque já começa a evoluir a psiquiatria. Por mais que o psiquiatra seja competente, tem um camarada que eu até fiz um vídeo e falei dele, Wilson Gonzaga, que também tem um trabalho mais amplo a respeito do ser humano. O ideal é estudar o paradigma consciencial, que o paradigma consciencial é a tudologia, é tudo que está sendo manifesto aqui nesse mundo intrafísico. E o diferencial é a paranamnese, a paraetiologia, né, da doença. Porque, como a própria Adriana Chalita falou, o diagnóstico da psiquiatria convencional é apenas a ponta do iceberg, né? O que está ainda por descobrir é a doença consciencial. Então, esse diferencial da parapsiquiatria trata a doença consciencial, espiritual, que vem de muitas vidas, que tem a ver com temperamento, e isso é um marco, né, na história da paraterapeuticologia, digamos assim, um verbete paraterapêutico excelente. E eu ainda estou na dúvida se farei neurologia ou quem sabe psiquiatria, mas esse verbete mexeu muito comigo porque eu vejo muitas pessoas sendo tratadas de forma bem superficial, como se fossem apenas bolinhos de carnes ali, como se fossem apenas os corpos físicos, e eu fiquei bem impactado com esse verbete da Adriana Chalita, que ela colocou muitas coisas interessantíssimas ali a respeito de doenças conscienciais graves, né? Tipo até a homossexualidade, ela abordou com uma cosmovisão incrível. Então fica aí a dica para vocês assistirem. Colocarei ela falando da frase enfática aqui e outras participações de pessoas consciências intrafísicas femininas ali que participaram e enriqueceram mais ainda o verbete, falando sobre esse tema bem interessante a respeito do paradiagnóstico e da parapsiquiatria. Isso é possível fazer hoje em dia, basta a pessoa se aprofundar nos estudos da conscienciologia, do paradigma consciencial e ser um parapsiquiatra, porque o que a vida intrafiscalizada precisa são de seres conscienciais mais humanos e parapsíquicos, não só embotados aqui na vida material. Precisamos de especialistas na área da saúde, principalmente médicos psiquiatras ou médicas psiquiatras especialistas no paradigma consciencial. Esse foi o vídeo de hoje. Abraço mega fraternal e até a próxima quarta-feira. Esses transtornos, eu fui pegando traços relacionados ao mini conscienciograma das patologias humanas, que são esses grupos nosográficos, para a gente ir pensando na correlação deles com o transtorno psiquiátrico inserido aqui. O que é interessante, e para a gente pensar na produção desse verbete, que é o espectro diagnóstico da parapsiquiatria, são duas coisas muito sérias que eu vejo. Uma é a gente fazer uma avaliação do transtorno a partir da abrangência, amplitude, intensidade, curso e tipo de manifestação na consciência. Isso é um ponto. A avaliação da parapsiquiatria, ela seria a partir desse aspecto, dessas variáveis. E, por outro lado, a gente vê o quê? Que determinada consciência, quando ela tem um determinado diagnóstico, ela fechou o diagnóstico, ou melhor, ela fechou os critérios diagnósticos para aquele transtorno psiquiátrico. Ok, mas veja, cada consciência ela é individualíssima. Então, uma pessoa que é esquizofrênica, ela não é igual a outra pessoa esquizofrênica. Ela tem, sim, um conjunto de sinais e sintomas que fecham o diagnóstico da esquizofrenia igual àquela outra consciência. Mas veja, ela pode se dissecar em traços conscienciais e, a partir desses traços conscienciais, ela fazer um enfrentamento para atenuá-los e que muitas vezes eles não vão convergir mais e ela fazer essa patologia numa próxima vida ou até atenuar nessa mesma vida. Então, por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, dentro dos trafares, seria interessante ela estudar para ver se ela tem autodesorganização. Eu até comentei aqui o processo
da falta de organização pensênica numa questão de assimilação que eu fiz com um paciente meu. Então, é muito comum um processo de autodesorganização do esquizofrênico, não só na maneira de pensar, como ele tem dificuldade de fazer a coesão ideativa, como autodesorganização na vida dele. Tanto é que a esquizofrenia, ela é uma das doenças graves dentro da psiquiatria, porque ela torna aquela consciência pouco produtiva e pouco capaz, inclusive muitas vezes, para responder pelos seus próprios atos. Né? Então, essa desorganização tem um comprometimento nisso. Conflituosidade. É muito comum, às vezes, o paciente esquizofrênico ter muitas brigas com outras pessoas, com pai, com mãe, muitas vezes dentro da própria construção delirante paranoide dele, ele acaba fazendo brigas e conflitos com as outras pessoas. Crueldade. Às vezes o nível de agressividade dele, ele tem requintes de crueldade com determinadas pessoas, né, dentro do processo da psicose dele. O delírio. O que é o delírio? É uma maneira absoluta de pensar e que não condiz com a realidade. Então, veja, por mais que você possa tentar mostrar, através de fatos, argumentar com ele que ele não está sendo perseguido, não adianta. Aquela é uma verdade absoluta para ele. Não tem questionamento. Isso é um delírio. Ok? Heterassédio. É muito comum o assédio consciencial extrafísico no paciente esquizofrênico. E muitas vezes a gente vai ver que acontecem fenômenos compostos, que a gente até colocou ali na parafatologia, relacionadas às causas extrafísicas, ou seja, com causas extrafísicas. Onde a gente vê o quê? E você tem, às vezes, o processo de escuta de vozes. Existem comprometimentos em áreas cerebrais específicas que levam às alucinações auditivas. Aí nós estamos falando do processo neuroquímico alterado, com determinadas regiões, digamos, na área mesolímbica cerebral, que fazem a produção de delírios e alucinações. Ok. Mas também, dentro do processo patológico consciencial, o esquizofrênico, ele pode ter uma questão composta de não necessariamente ter só alteração estrutural cerebral e ele escutar as alucinações a partir daí, mas também pelo processo de consciências assediadoras. Ele escutar as consciências assediadoras falando com ele. Então, aí nós estamos falando dos quadros mistos, compostos, ok? E isso tem a ver com heterassédio. Muitas vezes o esquizofrênico ele tem escuta de vozes imperativas que mandam ele fazer as coisas, agredir pessoas, se matar. Então tem uma série de condições. E logicidade, a gente acabou de falar, né, dentro do processo do delírio. Não tem lógica na maneira que ele entende que ele está sendo perseguido. Você argumenta, você mostra os fatos, mas não adianta. Ele acredita que é daquela maneira e pronto. Isso é a verdade absoluta dele. Insensatez, falta ponderação, falta juízo crítico, falta discernimento na avaliação. Irresponsabilidade, a gente mesmo comentou há pouco que muitas vezes ele tem uma dificuldade laboral tão grande que ele tem um comprometimento de responder pelas próprias ações. Muitas vezes ele não consegue nem tomar a medicação de forma adequada nos horários. Toxicomania, muitas vezes ele utiliza drogas, cannabis é muito comum, às vezes, na esquizofrenia, o paciente ele fazer uso associado de cannabis. E a truculência, né? Muitas vezes quando ele está agressivo, um próprio surto psicótico. Né? Então, nisso, a gente deu uma amostragem de alguns trafares que podem estar dentro de um transtorno como a esquizofrenia. Todo paciente esquizofrênico vai ter esses trafares? Não. Qual que é a grande questão? É que a própria consciência, a partir do espectro diagnóstico da parapsiquiatria, ela possa ter a própria classificação. A consciência ela é individualíssima e ela é complexa. Então, veja,
O conceito da psiquiatria para a esquizofrenia é você de fato tem que fechar critérios para você ter aquela particularidade daquela patologia, ok? Mas veja, em termos de traços conscienciais, o quanto que isso apresenta-se no dia a dia e o quanto que isso tem uma abrangência em determinados locais, em determinadas situações. Quando que isso aparece, isso faz parte do espectro diagnóstico da parapsiquiatria. E o que é o bacana disso? Que a própria pessoa pode se classificar ou ter o auxílio de outra para se classificar. E dentro do que a gente fala da terapêutica, não adianta apenas a medicação. A medicação é importante? É importante. Muitas vezes a medicação vai auxiliar no processo da estabilização neuroquímica, que está alterada somaticamente. Mas veja, ela não mexe na apresentação do traço. Ela pode até atenuar a apresentação do traço, mas o traço não deixa de existir na consciência porque ela tomou uma medicação. E aí esses traços, ela tem que burilar, ela tem que enfrentar. E ela, muitas vezes, enfrentando determinados traços, eles atenuam e não convergem mais. Ela podendo, então, estar melhor daquela patologia e não apresentar mais aquele diagnóstico psiquiátrico. Bacana. É uma pergunta de Brasília. Na perfilologia, você menciona a questão da homossexualidade e a lésbica. E ela diz que no livro do professor Valdo Vieira, lá, Cristo Espera por Ti, né, a personagem principal entra em conflito intraconsciencial ligado à mudança de gênero. E aí ela pede para você, considerando aí a consciencioterapia, você explicar como é que seria essa questão, né? Como tratar essa temática de uma maneira aberta e acolhedora, sem estigmatizar as consciências. Veja, qual que é? A gente aí tem duas questões distintas, né? Ela tem um processo da homossexualidade, certo? E você tem a condição de não adaptação ao gênero. Ok? A não adaptação ao gênero, a gente tem um transtorno dentro da psiquiatria que se chama transtorno. Transtorno dismórfico corporal? Disforia de gênero. Ajudar. Disforia de gênero, não é? Não. Transtorno. Gente, não é dismórfico Daqui corporal. Daqui a pouco você lembra. Desculpa, transtorno de identidade de gênero. É um dos transtornos mais graves que nós temos, porque, veja, a consciência ela vem num corpo de mulher e ela não se adapta àquele corpo. Ou ela vem num corpo de homem e não se adapta àquele corpo. Então, muitas vezes, ela entra até com processo, né, para mudança de gênero, mudança de sexualidade. E muitas vezes ela precisa do laudo psiquiátrico e a psiquiatria entra dentro da questão de ajudar ela nesse sofrimento, porque ela tem um sofrimento muito intenso, porque ela não consegue se imaginar dentro daquele processo somático atual. E muitas vezes ela entra numa depressão tão importante que a única solução, se ela não conseguir fazer a mudança de gênero, ela comete suicídio. Isso é muito sério, né? Então, esse, no caso, é o transtorno de identidade de gênero, onde você tem uma grande dificuldade de adaptação. A questão da homossexualidade, no momento que nós temos na atualidade, a gente vê que pela própria questão de cultura e questão da socialidade, ainda é muito difícil a pessoa, às vezes, assumir a questão dela, do gostar de uma pessoa do mesmo gênero que ela, e isso não ter um impacto, às vezes, no humor ou na própria ansiedade dela. Muitas vezes, pelos próprios conflitos que ela tem em relação a isso gera determinadas patologias do ponto de vista de depressão e de ansiedade. Agora, lembrando, gente, isso é uma escolha da consciência. Ok? E assim, a forma como ela vai lidar com as consequências da escolha dela é que isso pode deixá-la mais rígida emocionalmente ou não. Isso pode ter um impacto emocional nela. E isso é importante a gente estar colocando aqui. Tá, bacana. Aí